Olá, oi, 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 terráqueos! Quem está por aqui pela Rádio Graviola, neste momento, diretamente dos nossos estúdios, começa mais uma edição do Nave Louca, o programa de entrevistas que eu conduzo aqui para, enfim, falar sobre as vidas das pessoas que me interessam, trazer para cá. E hoje eu estou um pouco devagar, vou dizer, não só eu, mas eu acho que um Brasil inteiro. Hoje é exatamente dia 9 de novembro, frisando essa data, o dia em que perdemos uma pessoa que para mim, né, e além só da parte artística, né, e que já era muito grande, sempre foi muito grande, mas sempre tive uma admiração muito grande por ela, pela nossa Gal Costa. Perdemos hoje, não tem como a gente tá feliz, positivo, operante, tudo bem, ok, com uma notícia dessas. E também não foi só a Gal Costa que nos deixou hoje, também perdemos o Rolando Boldrin, outro expoente da música brasileira. Então, assim, não só toda a cadeia artística, né, da música e né, enfim, das artes no Brasil, nem só as pessoas que trabalham com arte e com música no Brasil estão sentindo, é o Brasil inteiro que sente a perda da Gal Costa. Eu tô aqui assim arrasada, né? Mas é isso, temos que seguir, temos que continuar no ofício, inclusive, né, nos mirando no exemplo dessa mulher maravilhosa, né, do Rolando Boldrin, também 86 anos, né, de vida e uma longa estrada na música. Sempre, inclusive, tinha, né, quer dizer, há 17 anos apresentava um programa de entrevista, de entrevistas, né, com enfim, várias personalidades. Mas assim, eu fiquei também muito tocada, mas desde de manhã, quando eu recebi a notícia da morte, né, da Gal Costa, tô arrasada. Eu simplesmente sempre fui muito fã da Gal Costa, né? Imagina, um legado lindíssimo. Então fica aqui, né, os meus sentimentos, a família, os amigos próximos, e é isso. Vamos dar continuidade, porque como eu estava falando, me mirando, né, enfim, colocando, enfim, espelhando um pouco o que é a carreira de um artista. As pessoas continuam trabalhando apesar, né, dessas notícias péssimas. Conheço muita gente que fez show mesmo sabendo que a mãe estava internada e que o espetáculo não pode parar. Já, né, conheço histórias de pessoas que perderam mães, parentes e tal, e subiram no palco para fazer o seu espetáculo, porque o público estava ali e merecia essa dedicação. Então é com esse espírito, né, de me espelhar nessa grandiosa artista brasileira, ou nesses grandiosos artistas brasileiros, que eu entro aqui no Nave Louca, porque o espetáculo não pode parar. Já estou aqui com a pessoa especialíssima convidada de hoje para falar sobre a sua vida, a sua obra, a sua carreira, né? E que eu apresento. Ela é cantora, compositora, é mãe, é feminista, abraça causas e vem hoje contar que causas são essas e qual o movimento que ela faz, porque é isso, mulherada, juntas, unidas e sempre, né? Eu vou chamar a cantora, compositora, produtora de São Paulo, Nelly. Vou pedir para ela entrar aqui, que ela já, solicitação, isso, entra já aqui na nossa nave louca para voar comigo um pouco nessa horinha que a gente tem de papo. E já agradeço. Olá, Olá, é nozes. tudo bom? Tudo, e você? Nelly, Tudo estou bem, então. conhecendo pessoalmente agora, né? Na verdade, Sim, já conheço o trabalho, na recebi. verdade, tenho até uma curiosidade. A gente fez parte da mesma turma de estratégias de carreira da Dani Ribas, se não me engano. Ah, Eu fui ver sim! agora. Que legal, olha aí, ó, gente, A gente colega. já se conhecia e não sabia. Não sabia, porque, né, também as turmas, quando a gente faz muita coisa
online e tal, ficam aquelas turmas com um monte de janelinha e tudo, não tem muita interação, né? A Não gente consegue... associa, né? Não é, não, e a gente interage mesmo, ou assim, né? Uma a uma aqui, ou em pequenos grupos, quando é online, ou pessoalmente, que é sempre melhor. Sim, Mas em com breve a certeza. gente faz isso pessoalmente, né? Tomara, tomara. Em primeiro lugar, muito bem-vinda à Nave Louca. Estamos aqui, ó, voando, né? Adorei. Zarpando. Hoje, com essa tristezinha que eu estava falando, tristezinha não, né? Eu tô arrasada, Tristezona. tristezona, né? Tô arrasada mesmo, tô perdendo palavras, sabe assim, quando a cabeça deixou de funcionar, né? Até porque, enfim, então, eu acabei de ter uma perda, justamente a minha mãe, né? Eu até Eu coloquei no meu sinto Instagram muito. há 7 meses, que tinha a mesma idade e também não suportou uma cirurgia, né? Então, meio que reviveu isso tudo, então eu tô aqui hoje meio Dolorido demais, né? é, né? Mas é isso, vamos embora, porque o espetáculo não pode parar. Você vai nos falar muitas coisas legais, né? E vai contar pra gente. Nave Louca é, na verdade, um programa de entrevistas em forma de live, ou uma live em forma de programa de entrevistas, em que a gente fala de vidas, porque eu sempre gostei muito de biografias, né? O que eu Sim. mais gosto de ler, o que eu mais leio é o gênero literário de biografias. E então eu resolvi criar esse programa para ouvir, né, as vidas de pessoas, trazer as pessoas que fazem parte da cadeia da arte independente no Brasil, não só da música. No caso aqui Maravilhosa. é da música, mas eu já entrevistei diretores de teatro, dramaturgos, donos de selo, todo mundo independente. E é isso, né? Saber das vidas. E falando nisso, vamos começar então falando da sua vida, né? Que, enfim, você começou na música aos 19 anos, mas essa foi a tua ligação com a arte? Ou você já tinha uma ligação antes, fazendo outras, né? Enfim, tendo outras experiências e produzindo em outras áreas da cultura e da arte? Na verdade, foi com 19 anos que eu decidi oficializar, né? Meu amor pela música. Antes dos 19 anos, eu cheguei a fazer uma faculdade de gastronomia. Nada a ver. Não, mentira, tem a ver, é também bem Tem. criativo. Mas eu não pude escapar da música. Eu saí da faculdade muito triste de pensar que, assim, perdi 2 anos fazendo uma coisa que eu, no fundo, sabia desde o começo que não era algo que me movimentava, sabe? A música, Uhum. desde pequena, foi muito presente na minha vida. Meu pai era DJ de bailinho do bairro dele, então LP sempre fez parte da minha vida. Eu costumo falar para todo mundo que meu primeiro CD, que era meu pai insiste até hoje que era dele, mas era meu porque eu lembro de ganhar o presente. Era Ele me trilha. deu e se arrependeu, né? Tipo assim. Exatamente. Eu falo para ele, não vem com essa não, que era meu que eu tô sabendo. Uhum. Eram dois, inclusive. O primeiro era a trilha sonora do Guarda-Costas, com a Whitney Houston, que até hoje é uma voz que me emociona demais. E também Barão Vermelho. Então sempre tive essas duas vertentes dentro de casa, sempre conversando muito. Tanto a música internacional, o pop principalmente, né? Meu pai gostava muito de Michael Jackson, de Stevie Wonder. E a música brasileira, mais pro rock nacional. E cantar sempre me movimentou. Sempre me movimentou. No chuveiro ou nas festinhas, sempre me movimentou. Sim. E aí, durante a faculdade, nas festinhas de faculdade, eu sempre fui muito envolvida com os movimentos da faculdade, né? Então, fazia parte da empresa júnior, por exemplo, era do conselho de turma para organizar festa e tal. E sempre nos churrascos, nas festas de faculdade, tinha alguém com violão. E eu falava, bom, vou colar Claro, nessa pessoa que tá com violão. né? E aí eu me via frequentemente cantando, e as pessoas falavam assim: caramba, você é afinada, você é afinada, você é afinada. E aí teve um dia que, logo depois que eu peguei meu diploma da faculdade, eu falei: não vai ter jeito, não vou aguentar trabalhar com isso, não, porque eu aguento passar 18, 20 horas em pé para fazer um show, para fazer alguma produção, alguma coisa, mas na cozinha não era o mesmo amor, sabe? Não, e outra coisa, né? Eu tenho uma experiência, já passei, não pela cozinha exatamente, mas já trabalhei com gastronomia, né? E eu sei muito bem como é que funciona uma cozinha.
É muito puxado. As Você tem pessoas que não ter, têm você noção. tem que gostar muito, né? Você tem que gostar muito para Tem que aguentar ficar gostar naquele demais. calor, queimando mão para lá, mão para cá, né? E aquela correria insana que é lá dentro, que ninguém, né? Quem está lá sentado no restaurante muito bem, só esperando seu pratinho, não faz ideia do que está acontecendo lá dentro. Não Aquela, tem eu ideia. não sei o que, gritaria, não sei o que, tá faltando uma batatinha aqui. É um negócio, é uma pressão. É, E não e é uma até pressão o. que passa, né? É Exato. enquanto você está com um restaurante ou qualquer aberta, a cozinha está te pressionando ali o tempo inteiro, horas e horas, né? Então, Exato. Tem uma expressão que a gente fala, a cozinha tá nadando, né? Quando a né? cozinha tá atarefada. Enquanto o restaurante está aberto, a cozinha tá nadando. E eu Mas assim, reparava uma muito. curiosidade, você foi cair, digamos assim, na gastronomia por algum motivo? Gostava de cozinhar e tudo? Algum? Eu gosto muito de cozinha. Meu sobrenome é Giorgi De Nicola, então voz italianas a rodo, né? Então eu sempre gostei muito de cozinhar e boa taurina que sou, sempre fui ótima de garfo. Uhum. Então, para mim, me pareceu muito natural sair da escola. E eu estudei numa escola muito tradicional, né? Naquelas escolas que formam engenheiros, médicos e advogados. Sim. Então, na minha cabeça, eu tinha que sair e fazer uma faculdade. Isso em São Pra... Paulo mesmo, capital. Isso em São Paulo mesmo. Uhum. E então decidi fazer uma faculdade, né? Aquela coisa meio que de entregar um diploma para os meus pais, mas ao mesmo tempo queria que fosse uma faculdade que também representasse algum lado criativo que eu tenho, né? Eu Uhum. ainda tinha um pouquinho de vergonha de falar para as pessoas que eu queria ser cantora, então fui fazer gastronomia por juntar. Eu acho que no fim das contas foi assim, misturei achando que era um hobby, achei que pudesse fazer de um hobby uma profissão, mas não a paixão não estava lá. Mas quantos anos você tinha, mais ou menos? Tipo, 17, 17? entrei na faculdade com 17. Olha aí. Ah, Entrei gente, na mas, faculdade com 17. né? Tipo Não é assim, muito doido que a gente muito, exija das muito. pessoas? Hã? Não é muito doido que a gente exija das pessoas que com 17, 18 anos elas descubram o que elas querem fazer pro resto da vida? Não, não tem isso, né? Não existe isso. Né? Eu acho muito Até estranho. porque a qualquer tempo a pessoa pode mudar o que ela quer fazer da vida. Ela não precisa fazer a mesma coisa a vida inteira, inclusive. Eu Né? acho que hoje em Mesmo que ela dia ainda decida. mais. Tem gente que assim, que não tem aquela que eu acho coisa mais fofa, aquele casalzinho que se conhece com 15 anos e vai junto até o resto da vida, acho coisa mais fofa, né? Mas a gente Aham. já entende que em relacionamento isso não é mais, né? Assim, isso é raro. A mesma coisa para a profissão, gente. Você casa com uma profissão, né? E às vezes você encontra ali no caminho algo que te diz, não, mas eu escolhi isso muito cedo, ou eu gosto mesmo de outra coisa. Eu até isso em relação, não precisa nem ter relação com algo externo. Isso pode ter relação com algo interno. Eu Com fui, né? certeza. E de repente né, identidade de gênero, você daqui a pouco se estranha e não, eu sempre, na verdade, eu sempre, né, não me senti desconfortável com algo meu e aí você começa a olhar para isso em qualquer idade, a qualquer tempo, a Com gente pode, certeza. né, mudar. Então, assim, essa exigência, na verdade, eu acho que também tem uma coisa muito interna, né? A gente joga um pouco pro... O social tá ali de olho, né? O social tá ali Completamente. de olho. Mas a gente se cobra muito, né? Descobrir com 17 anos. 17, gente, olha uma coisa. Completamente. E era um colégio, como eu falei, super tradicional, né? Então, você entrava às 7 da manhã, saía às 6:30 da tarde, a palavra vestibular era uma enxurrada todo dia, né? Então, parecia que não tinha vida pós-vestibular. O objetivo da vida era passar no vestibular tradicional, numa carreira tradicional. Então, tinha essa exigência interna minha, ou então que me foi imposta de alguma maneira. Uhum. Então, achar o caminho da gastronomia, para mim, foi um meio termo. Eu prestei faculdade em São Paulo, mas eu passei numa colocação melhor fora de São Paulo, em Campos do Jordão. Uhum. Na época tinha um amigo do meu pai que, enfim, tinha um apartamento lá e pintou a oportunidade de morar lá pelos 2 anos da faculdade. E aí, durante a faculdade, assim, no meio da faculdade, mesmo envolvida com empresa júnior, com conselho de turma, com tudo, eu falei, gente, não é para mim. Não é Não, para mim. e isso tudo faz parte da tua formação, né? A gente não tem como, não é, em primeiro lugar, que no passado a gente não muda mesmo, né? A gente tem que
na verdade, se utiliza, e tenho certeza que vários aspectos né, da universidade, ali, da faculdade que você fez, ter morado fora, né, tipo, longe, ainda cedo, né, Uhum. ter morado fora do guarda-chuva, digamos assim, né? Eu Sim, imagino sim. que não completamente, mas assim, dentro da mesma né, da Alguma mesma independência casa, ter tinha, né? cuidado, Às vezes. não ter que se virar, entendeu? Ter amigos. Então, isso tudo vai na formação. Enfim, e aí você começou a cantar nas festinhas, começou Nas a tocar. festinhas. Hum. Eu lembro, para mim foi um dia muito marcante o dia que a gente fez um churrasco na faculdade e tinha uma banda de pagode. E aí eu vi um burburinho entre os meus amigos, do tipo, cadê ela? Cadê ela? Tal. E eu tava no meio da banda de pagode tocando pandeiro. Eu sou péssima com instrumentos rítmicos, mas eu tava lá no meio porque para mim era alguma coisa voltada com música. Eu falei, Uhum. bom, se eu me coloquei na situação de pegar um pandeiro e achar que eu podia tocar em público, então realmente tem alguma coisa aí no meio. Tava tomando uma cerveja, alguma Tava coisa? Não. super, Ah, tá. tava, Então, tava tá super, mas me explicado. permiti tocar pandeiro lá, coitados dos músicos, mas tava lá cantando e tocando pandeiro. Eu falei, bom, acho que não vai ter como ignorar depois dessa experiência assim pública, eu realmente vou ter que prestar atenção nisso. E Uhum. aí, enfim, me formei. Voltei para São Paulo, retornei a morar com os meus pais um tempo e eu sou filha de um engenheiro super metódico. Então eu falei, bom, vai ser um passo bem grande chegar pro meu pai e falar que eu quero ser musicista, né? Então eu peguei e fiz uma tabela de Excel com todos os custos que eu teria, talvez fazendo um cursinho ou uma outra faculdade, e os Que custos que eu trabalho, né? teria e os É. custos que eu teria para estudar música na escola que eu queria e tal. E no fim das contas, eu cheguei à conclusão de que o ensino seria mais barato até se eu fizesse música e eu ia estar mais feliz e tudo mais. Então, eu fiz toda uma apresentação, fiz um pitch de carreira para Pitch. meu pai. E aí ele falou: Olha, se você chegasse menos preparada, eu ia ser um pouco mais chato, talvez eu não fosse abraçar essa ideia, mas você chegou preparada, então vamos tentar ver o Vendeu que vai dar. 4 meses depois eu já era backing vocal numa Ó, banda. que legal! Sim, Tá sim. vendo? Porque assim, ó, eu adoro justamente essa diversidade. Claro, eu adoro a diversidade, ponto, né? Mas assim, eu adoro. É questão de gostar nem gostar, é importantíssimo, né? Enfim. Mas assim, o que eu gosto da diversidade das formas. Eu sempre pergunto, né, de como que a arte chegou em você, ou a arte veio de você e tal. Eu sempre digo também que a arte nasce com a gente, ela está dentro da gente. A gente que vai quebrando, tolindo, né, a gente Descobrindo, né? quem não trabalha com arte, né? Então, assim, as pessoas vão se endurecendo, mas o neném, ele já identifica a voz da mãe, que não é a voz, é a melodia a forma da mãe, o canto da mãe, é isso que ele. Completamente. Então, assim, e é muito interessante, porque tem gente que chega, não, na minha casa todo mundo sempre cantou, tocou, meu pai é músico, e não sei o quê. Ou então, né? Ou então, não, ninguém fazia nada, de repente eu comecei a fazer alguma coisa. E você vê como é diferente. Você teve que fazer um pitch, Tive que fazer um pitch de né? carreira. De carreira com o teu pai para mostrar e convenceu na base da Convenci. planilha. Na base do Excel. O pouco de Excel que eu sabia, eu convenci. Consegui Tá. usar. E aí, bom, aí você começou a fazer backing vocal, começou a cantar e já de Comecei. cara, você já compunha, não? Como é que Eu foi esse sempre teu... escrevi bastante. Sempre eu sou a doida da papelaria. Então, cadernos para mim, cadernos novos representam talvez novos poemas, novas histórias, né? Uhum, Então, eu sempre tive muito, sempre usei a escrita para tentar entender certas coisas que estavam acontecendo comigo, mesmo sem fazer terapia. A escrita sempre foi uma forma de eu entender o que estava acontecendo ao longo da vida. uhum, Então, eu tenho cadernos meus com 12, 13 anos que eu já escrevia bastante, já tinha alguns poemas escritos. uhum. E a partir do momento que eu comecei a estudar música, eu já tentei começar a musicar alguns poemas ou algumas coisas, né? Algumas composições minhas já surgiram. E
junto com o trabalho de backing vocal, né? Depois que eu entrei para estudar música, acho que toda oportunidade era a oportunidade. Então, vem fazer backing vocal? Vou. Vai ter recital? Vou. Tentei. Tudo. Você entrou para a universidade ou você fez algum curso? Fiz um conservatório. Eu Tá. fiz um combinado de aulas no conservatório. Comecei fazendo guitarra e aula de canto erudito. Uhum. Depois parei com a guitarra, fui para o piano erudito, porque a princípio eu queria prestar a escola municipal. Eu nunca tinha estudado canto, nunca tive um estudo formal em canto. E quando eu passei a estudar canto erudito, foi algo muito interessante para mim. Eu adorei a forma da fisiologia da voz, como a gente estuda a fisiologia da voz. Por mais que seja um estudo antigo, né, de voz, que seja uma técnica que é ensinada há muito tempo, para mim foi muito legal de estudar. Então, eu tinha Uhum. decidido que eu iria prestar a escola municipal, que é erudita, né? E esse seria um divisor. Se eu passasse, eu ia investir na carreira de cantora erudita. Se eu não passasse, eu ia ficar nas minhas composições que são mais pop. E eu não Uhum. passei, acabei não passando. A minha nota ficou um pouquinho abaixo da nota de corte. Uhum. E, enfim, encarei como um sinal do tipo, tá bom, então vamos compor e vamos encarar a música pop. Uhum. Comecei a escrever algumas músicas com alguns instrumentistas que eram colegas meus em bandas que eu era backing vocal. E quando eu cheguei no marco de 12 músicas, consegui entrar em estúdio. Na época eu estava fazendo backing vocal para um cantor que se chama Ivo Mozart, que ele teve alguma projeção nacional. Uhum. Teve uma música dele, Vagalumes, que chegou a ser trilha de novela e tudo mais. A gente chegou a fazer um pouco de turnê, conseguiu entrar para alguns estúdios para gravar, e num desses estúdios eu consegui uma parceria para entrar e gravar o meu álbum, Uhum. que, enfim, se chama Strong. Hoje em dia ele não está mais nas plataformas digitais, porque eu É, quero dar uma recalchutada nos vocais. é, Quero dar poxa, uma. tá vendo? Mas você é muito crítica. Tô São brincando. vozes muito diferentes, são Eu, vozes muito diferentes. eu te entendo porque eu tenho um disco que eu, enfim, que eu gravei lá em 2006 e aí também, né, não boto disponível porque a minha estética hoje seria completamente diferente, né? Como eu não canto, né, eu não tenho cantado. Não vou dizer que eu não canto mais porque eu não pendurei nada. Eu continuo viva, a hora que eu quiser eu Isso aí. volto, a hora que der eu volto, entendeu? Mas assim, eu me dedico no momento a outras. Isso que eu digo, a vida, eu já fiz A gente tanta tem que coisa poder ir nessa vida. mudando. A E gente tem que aí poder é isso, aí mudar. você cria o projeto e faz o programa de entrevistas, e aí a Rádio Graviola vai fazer 15 anos ano que vem, e aí Que eu não tô maravilha! cantando. Mas estou com saudade de cantar, quem sabe, né? Uma novidade, tudo dos 15 anos da Rádio Graviola, quem sabe, né? Já é uma mocinha, já sabe se Exato. virar fazer. Não vou exigir da Rádio Graviola que ela escolha os seus Ah, caminhos, não. mas enfim, né? Tô Sim. brincando. Mas eu entendo, é que eu fui procurar, né? Para ouvir. Na verdade, tem uma música que foi uma música super importante, né? Desse disco, né? Uhum. É uma música super importante na tua carreira que deu aí, né, uma virada. Porque a gente sabe como é que é. Somos mulheres, né? Nós aqui duas, nós duas somos mulheres, a gente sabe como é que é. Você começou na música aos 19, mas logo ali com 21 você já teve a experiência da maternidade, depois de um casamento, e a gente sabe que nem sempre, né? Eu admiro muito as pessoas que continuam naquele ritmo de show né, e cada vez mais crescente com um filho pequeno, casa para dar conta, né? Então, como é que foi essa entrada, assim? Porque você estava alçando voo ali, no conservatório, estudando, já definiu, né, de certa forma, que iria para uma carreira de uma música mais pop, Uhum. né? Eu estava, Então, na tava... verdade, Hum, tentando prestar a prova para para entrar na faculdade. Quando eu estava no curso preparatório, eu descobri que eu estava grávida. Eu estava uhum. com 21 já. E, e aí todos os planos que você acha que você tem, você não tem, né?
Então, mais uma vez, me vi numa conversa bem desconfortável com os meus pais. E eu costumo dizer que eu sou exceção, no sentido de ter tido muita sorte e ter uma estrutura de apoio muito grande, que eu sei que, infelizmente, não é a realidade da maioria das mulheres que Né? descobrem suas gravidezes, né? Aham. Então, eu cheguei para o meu pai mais uma vez e falei sobre, enfim, tô grávida. E aí ele me fez a pior pergunta que alguém poderia fazer para uma pessoa naquela situação, que é: e o que você vai fazer? Eu travei, porque a gente quer tentar dar uma resposta certa para esse momento. E a real é que não existe uma resposta certa, né? Não. Então, falei para ele: não sei. Não sei o que eu faço. Ele falou: bom, então eu que vou te fazer uma outra pergunta, então. Você quer realmente viver de música? Você quer isso para sua vida? Eu falei: eu quero. Ele falou: bom, então você vai parar de ser orgulhosa e tentar fazer as coisas sozinha. E no que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Então, uma grande parte do início da minha carreira, graças a Deus, foi meu pai que conseguiu financiar, né? Uhum. O estúdio, muita coisa foi ele que financiou. Hoje em dia, essa já não é a realidade também. Já consegui aposentar meu pai dessa função. Mas eu tive a estrutura de ter minha mãe. Eu trabalhei até o 8º mês de gravidez, se não me engano. Eu já estava bem gravidíssima para parir. E ainda estava fazendo show, ainda estava fazendo viagens próximas de shows aqui no interior de São Paulo. E Uhum. depois que o Gabriel nasceu, se não me engano, ele tinha 10 meses, eu entrei em estúdio de fato para gravar os vocais desse meu primeiro álbum, as 12 Uhum. faixas. Eu gravei 12, lancei 11, porque como a gente estava falando sobre mudança, né, teve uma música que eu escrevi. E no meio desse processo de composição, comecei a me aproximar mais de estudos feministas e eu olhei para aquela letra e falei assim: eu tô sendo machista nessa música, não vou conseguir botar ela pro mundo. Não acho que ela vai ser uma contribuição. Tira, Ranquei ela tira fora do ela, CD. limou, né? No Exato. clássico deu um lima. Agora, uma curiosidade, né? O disco ele tem 11 músicas e todas composições próprias. Assim, por que que você, tipo, um parêntese antes da gente seguir, porque eu já vou chegar nesse ponto que você está falando. Mas, assim, algum motivo especial de você compor em inglês, pelo menos esse primeiro disco, né? Já desde o título Strong, que a gente já entende, né? Essa Sim. força feminina e que você teve que imprimir muito, sendo mãe, etc., e com essa situação toda, para conseguir viabilizar. Mas assim, né, tem algum motivo especial de você compor em inglês? Alguém, né, tipo, As sei lá. minhas referências, sempre, na hora de escrever, eu sempre acabava escrevendo mais em inglês. Eu achava que era pelas referências de som que eu trazia, né? O pop Uhum. internacional, o soul e tal. Então eu sempre canetei mais em inglês. Adoro a língua inglesa. Hoje em dia eu percebo que era uma forma de esconder o jogo em alguns sentidos. Então me expor, mas controlar até onde eu queria me expor. Porque quando você canta em Uhum. inglês, num país que não tem a língua inglesa como língua mãe, de alguma maneira você controla um pouco quem vai ouvir ou quem vai entender a totalidade do que você está falando, né? Uhum. Hoje em dia eu já estou no movimento contrário. Eu escrevo em inglês, eu já escrevi bastante para DJs, inclusive. Se alguém chegar para mim e falar assim, preciso de uma letra em inglês para tal som, obviamente vou escrever com o maior prazer, mas hoje em dia eu quero que as pessoas me entendam na minha totalidade, eu quero que mais pessoas me entendam. Então, Uhum. escrever em português e voltar a fazer poemas em português, voltar a ter algum certo incômodo, foi bem importante nesse sentido também. Eu quero que as pessoas me entendam. Então, Ah, hoje em dia eu percebo que o inglês era uma espécie de escudo. uhum. Eu Na imaginei que época, você pudesse ter morado fora, alguma coisa assim, não, que trouxe essa não, influência. Não, não o cheguei a inglês morar veio fora de estudos mesmo e tal. de estudo. Eu costumo brincar que meu inglês eu devo a Backstreet Boys, Spice Girls e Friends. Olha aí, gente. Tá bom, né? Gostava muito. Era um costume que eu tinha com o meu pai em casa, de sentar e ouvir músicas
que ele gostava, o que eu gostava, e ele tentava canetar a letra da música para ver o que, que ele estava entendendo, o que, que ele não estava entendendo. Então ele sempre chegava para mim e falava assim: olha, essa frase eu não entendi, o que, que ele quer dizer. Você consegue entender? E a gente passava algum tempo tentando decifrar só pelo som. Naquela época não tinha o Google, que você, né? Hoje em dia Digita 3 palavras e ele entende que é uma música, ou canta para ele e ele entende que música que é. vem a letra traduzida, inclusive. Exatamente. E a gente fazia esse exercício de tentar entender o que estava nas músicas e traduzir também quando dava tempo, ou quando, enfim, tinha um interesse também. Então, e aí, indo para aquele ponto, né, que a gente já estava entrando ali um pouco na questão do feminismo, né? Porque assim, porque a gente já vai falar né, do teu projeto atual e do que você está falando. Entre esse tempo, né, do primeiro álbum, né, que é o Strong, que saiu com 11 faixas, etc e tal, você segue produzindo direto? Você teve algum gap? Pergunta um. E o segundo, em que momento você começou a olhar para o feminismo, né? Não só para o feminino, porque feminino não é só você olhar no espelho, né? Para a gente olhar para o feminino. Então, assim, né? Eu digo para o feminismo mesmo, né? Para as questões que envolvem a mulher e a sociedade, né? Para o comportamento, inclusive, muitas vezes machista das próprias mulheres e o que, né? Da desigualdade em relação aos homens, seja, né, ou das conquistas, ou enfim. Quando você começou a se perceber? Você me falou que você começou a ler, né, entrar mais em literatura, enfim, voltada ao feminismo, e aí começou esse questionamento. Como é que foi essa virada? Veio com a maternidade também, né? Tem pessoas que eu converso e eu pergunto, né, tal, porque em grande parte as mulheres que eu entrevisto estão sim muito posicionadas, né? O que não era muito comum há um tempo atrás, assim, a feminista era aquela, né? Tinha um estereótipo da feminista, né? Hoje em dia Sim. ainda tem, que já mudou muito, que todas as mulheres estão fazendo todas, né? Vou botar o todas aí, mas pelo menos Ainda temos algumas para resgatar. temos, mas enfim. Então tem muitas mulheres que me falam assim, não, eu já sabia que eu era feminista desde criancinha, quando eu me negava a fazer alguma coisa, ou, né, ou eu botava muito a minha vontade, Sim. né? Ou então tem gente que na adolescência começa a perceber que começa a entrar numa vida sexual, sei lá, né? E aí começa a perceber umas exigências que, meu corpo, minhas regras, já desde, né? Uhum. Como é que foi para você isso, assim? Né? Me aproximei. Não, fala. Me aproximei mais de estudos feministas, na verdade, quando eu me separei, né? Porque eu engravidei, casei, eu tava com 6 meses no 6º mês de gestação. E não parei. Parei assim por. Acho que se eu parei 3 trabalhar na música foi bastante. E eu e o meu marido, a gente teve momentos muito opostos depois da minha maternidade, né? Eu fiquei em casa por muito tempo e sozinha com a criança, e ele teve que trabalhar por 2, né? E eu desde sempre quis ser essa pessoa do êxito profissional e de sair cedo de casa e trabalhar bastante, e ter uma leve independência, né? Tanto financeira quanto uma inteligência também emocional de maior independência, né? As mulheres, isso é material para minha terapia. As mulheres da minha família sempre foram mulheres que doaram muito para seus maridos seguirem os caminhos profissionais. Isso nunca caiu bem comigo. Sim, uma realidade que algumas rompiam antigamente, né? Mas era muito difícil e elas sempre foram muito cobradas, né? Muito, então, muito. Sim, principalmente as nossas ancestrais, né? A gente pensa aí, da bisavó, avó e tal. Ancestral não é nem, os ancestrais. Não, ali. Não. Então, 1, 2 gerações assim. Muito mais próximo do que a gente imagina, muito mais próximo. Tipo, exatamente. Então, assim, a gente vê isso. E porque você fala ali, né? Que
primeiro, né, tem uma frase ali que né, que você quer, de certa forma, você trabalha, para fazer repensar a imagética e temática amplamente disseminadas pela música pop no Brasil. Né? A Sim. gente repensar o que isso acontece. Então, isso aí me pegou muito, assim, quando eu estava, né, lendo, estudando você, de ver essa força realmente do feminino com toda essa história, né? Você ali fazendo pitch para cantar, aí daqui a pouco um filho, né? Aí daqui a pouco essa relação filho, marido, casa, tem que se afastar de alguma forma do que você estava ali já fazendo pitch, imagina, para conseguir. Aí quando consegue, né? Não é por conta do filho, não, porque eu tenho também, eu tive filho cedo. Meu filho, né? A sociedade é que impõe. Né? Aliás, meu filho é músico, meu filho, a gente é muito amigo. Que legal. Então, não é a questão, não é o filho. O filho vem, a gente acaba de se criar junto, todo mundo, né? Quando a gente tem Exato, e o filho cedo. acompanha o ritmo da mãe. Às vezes eu cometo uns atos falhos, assim, chamo eles de meu irmão, sabe? Assim, porque é isso, quando tem um filho cedo, a gente acaba se criando junto ali, se descobrindo junto com a criança. Tipo assim. Completamente. Mas, Completamente. voltando a essa questão, né, do feminismo na música e no teu posicionamento, né? Quando é que isso começou a imprimir mais também no seu trabalho, né? Sim. Tá, ok, teve o lance da casa, do marido, as divergências que muito comuns, né? Em A muitos gente, casais. a gente teve. Acho que isso de fato é muito comum, principalmente quando você casa muito cedo, né? As pessoas. A gente cresce ouvindo, e foram felizes para sempre. O negócio é que a treta começa quando a gente casa, né? Ninguém fala isso. Ninguém Exatamente. fala isso. Agora. É tipo assim, quando o projeto ficar pronto agora é que vai começar o trabalho, né? Exato, exato. Né? Né? Não é casou e tudo foi só flores. Não, aí é que começa o desafio, porque são duas pessoas distintas, de criações distintas, de mentes distintas. E depois de um ano juntos, a gente chegou a se separar. Meu filho tinha um ano e pouquinho quando a gente se divorciou. E depois que a gente se divorciou, eu passei a ouvir muito. Eu não sei se eu comecei a reparar mais ou me incomodar mais com a pergunta: mas cadê teu filho? Mas seu filho tá com quem? Né? E não era que eu tava saindo, e nem se eu tivesse também, ninguém tem nada a ver com isso, mas não tava saindo de balada, eu tava saindo para trabalhar, eu tava Uhum. saindo para garantir que de fato eu tivesse alguma condição financeira, ou, né, ou como adoram pintar as mulheres, né, depender da pensão do ex-marido, e nada disso, né? E então começou a me incomodar mais do que o normal, mais do que geralmente me incomodava. E aí eu comecei a pesquisar sobre feminismo, né? Porque por que as pessoas se incomodam mais? Onde é que está o filho da mulher e não lembra que o filho da mulher também foi feito por um homem, né? Também é É, filho de um homem, as né? bandas todas fazendo show, cheio de homem no palco, ninguém. Eu quero ver perguntar, cadê o filho, né? Onde é que tá o teu filho para um homem que está lá fazendo um show de uma banda qualquer Ninguém se dessas, que interessa. não vou citar, né? Mas alguém já chegou para um homem que desceu do palco e perguntou com quem você deixou seu filho? Ninguém se interessa pelo filho do pai. As pessoas se interessam pelo filho da mãe, né? Sim. Então, isso começou a me incomodar bastante e foi bem também numa época em que a internet começou a discutir mais equidade de gênero e um pouco mais do feminismo dentro da internet. Então, comecei a me aproximar mais sobre isso. Comecei a estudar, comecei a ler um pouco, mas nada muito aprofundado. Uhum. Passei muito tempo fazendo trabalho de backing vocal e de outras pessoas. E passei por um hiato muito grande, um tempo muito grande sem escrever nada, sem desenvolver nada. Porque de alguma maneira eu também me sentia um pouco ferida Uhum. pelo meio da música, né? Poxa, eu amo tanto fazer isso, mas isso me exige tanto e me exige essa paciência de também dizer com quem está meu filho, ou dar satisfações, né? Eu sempre trabalhei, sempre fui a única mulher da banda. Hoje em dia, estou conseguindo desenvolver um trabalho um pouco diferente. Mas eu Uhum. sempre fui a única mulher da banda. E sempre
pintada como a backing vocal. Eu já cheguei a trabalhar num show que na mesa de som estava escrito o nome de todos os musicistas, né? Então, cara X toca tal, cara X vai fazer tal. No meu tava escrito só backing vocal, Ah, né? é. Isso é muito característico, né? Porque às vezes parecia que não interessava que eu tava lá. E eu, o trabalho de backing vocal que eu fiz durante muito tempo nessa banda com esse cantor, é, eu era eu era front também. Eu era a única backing vocal e várias músicas eu acabava assumindo várias partes. Tinha todo um trabalho de performance, então não era muito, entre aspas, só um backing vocal, né? E a gente sabe que nem só backing vocal é só backing vocal. A gente tem Gente. inúmeros vocalistas maravilhosos que não estão no front de um palco. Uhum. Então era uma relação muito de amor e ódio com a música, porque eu sempre amei muito cantar, sempre amei muito a música, mas ao mesmo tempo eu sentia que eu precisava dar sempre o triplo ou 4 vezes mais do que um companheiro meu de banda, porque meus companheiros de banda não tinham filhos, ou se tinham filhos, as pessoas não se interessavam por onde estava o filho, Ou né? seja, a gente está falando, né, falando aqui, de certa forma, de um caldeirão de preconceitos, né? Na verdade, Super. não é nenhum. É o preconceito, primeiro, mulher, né? Tipo assim, tá. Fica ali que a gente já te diz o que a gente resolveu aqui, né? Então, backing vocal, que eu sei, né, que sempre sofreu um preconceito. Ah, não é a voz principal, tá lá atrás, tá lá, só canta de vez em quando. É a perfumaria. Perfumaria, que muitas vezes, se não fosse backing vocal, não sei o que seria do front woman, man, né? Uhum. Porque tá ali segurando uma danada, entendeu? Todas as, né, enfim, sustentações e tudo. A gente sabe que muitas vezes, né, timbres parecidos, bota tal, deixa que segura, e aí tá, né? Muito. Então, assim, e o é, preconceito com o fato de ter filho, né, de estar lá trabalhando. Então a gente está falando um caldeirão de preconceitos. E eu acho que com base, talvez, né, aqui dando uma chutada, com base nesse caldeirão de preconceitos, você começou a, de certa forma, direcionar pelo que você conta aqui no seu EPK e tudo, né? Uhum. Direcionar um pouco para essa contestação. Então, fazendo músicas, de certa forma, que te levam a contestar toda essa situação, indo num caminho, isso, limando músicas que falam que podem soar machista, tira, né? Uhum. E fazendo um trabalho de posicionamento, inclusive questionando a música pop de alguma maneira geral, né? De fortalecer estereótipos, por exemplo, da mulher na música, né? Então, assim, Completamente. eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque, assim, a cultura pop, como você coloca, né? Ao invés de contestar o mito da beleza e tal, por ser justamente um espaço de transgressão, né? A música pop, ela pode ser o que ela quiser, Sim. né? Ela não tem uma rigidez que uma música erudita, por exemplo, tem, ou até mesmo que o rock, né, tem aquela postura bem machista, inclusive. Eu acho, a mulherada que faz rock, eu sou dessas também. Mas Nossa, a mulherada do enfrento, rock é né? incrível. A música pop, ela poderia, né? E eu acho que até está sendo trabalhado um pouco melhor como um lugar de quebras de estereótipos, né? E você coloca que só tem nos aprisionado mais com o discurso de empoderamento que não se aplica a todas as mulheres, né? Sim, sim. Está na hora de dançarmos ao som de temas que nos fortaleçam de fato. O que exatamente, eu sei, mas assim, explica quando você coloca isso, o que você fala muito aí em relação à música pop, ao espaço da música pop, né? E a quem está falando através da música pop. A música pop eu enxergo ela como a música em geral, eu enxergo ela como uma ferramenta, né? E a gente está falando de uma música pop, por exemplo, para mim um dos maiores nomes, um dos não, é o maior nome feminino que a gente tem contestador dentro da música pop é a Madonna. A Madonna foi um escândalo, né? Sim,
E até hoje ela incomoda muita gente, né? Agora tem toda a questão do etarismo em relação a ela, que ai, mulher dessa idade não pode fazer tal coisa. Por quê? Né? Comigo, eu sempre tive na música pop um afago, né? Então eu ouvia que fosse os Backstreet Boys ou que fosse Spice Girls, eu sempre, de alguma maneira, me sentia acolhida. Quando eu Uhum. passei por todas essas experiências de maternidade, e eu sempre tive, desde os meus 8 anos de idade, eu tomei remédio para emagrecer. Tem toda uma questão de imagem corporal, toda uma Sério? questão, inclusive, de distúrbios alimentares. Uhum. Então eu comecei, depois de um tempo, a perceber que eu não me sentia mais refletida na música que eu estava consumindo, né? Isso Olha é que muito real. Se a gente para pensar na imagem das mulheres da música pop hoje em dia, ou as mulheres mais ouvidas hoje em dia no Brasil, são mulheres magras, são mulheres de um tipo físico muito característico, né? Em sua maioria ainda são mulheres brancas, apesar da gente ter mulheres pretas ascendendo. Então, depois de um tempo de hiato e depois dessa minha separação e de mais estudos feministas, eu comecei a funilar o que eu Uhum. sinto que é a minha missão na música pop. Fazer as pessoas dançarem ao som de outros assuntos que não sejam a sexualidade ou a sensualidade do corpo feminino. Tá ótimo você ser dona do seu corpo, você ser dona da sua sexualidade, isso é muito Uhum. empoderador, mas existe uma grande parte, uma grande porção das mulheres que talvez não se sinta empoderada por esses discursos, né? E esse discurso da libertação feminina, da sexualidade feminina, ele também acabou virando uma ferramenta de homens que estão lucrando com isso, né? De talvez empresários ou de compositores que estão por trás de músicas dessas mulheres. Uhum. Então, eu passei por um tempo sem escrever, por 6 anos eu fiquei sem escrever, só trabalhando para outros cantores ou para outros artistas. E eu tava nessa angústia, nesse machucado muito grande com o mundo da música. E eu tive um amigo que me incentivou muito a voltar a escrever, mas assim, escreve sem pensar que pode virar música. Escreve sem pensar que precisa virar música. Só põe pra fora. Uhum. E foram saindo coisas que, assim, eu fui revirando uma gaveta, um baú muito grande e pensar assim, caramba, isso tava dentro de mim esse tempo todo. Ou começar a ver notícia e a notícia ser o gatilho para eu começar a canetar de novo. E em um período de 2 anos, que inclusive começou antes da pandemia e até agora ainda bem que não cessou. Uhum. Mas em 2019 foram, se não me engano, quase 100 poemas que eu escrevi, que Caramba. estavam encalacrados, pelo visto. Tava lá tudo represado. Tava tudo Né? Tava tudo represado. represado, só esperando o momento da caneta pintar de novo. E que nem você estava falando, né? Quer dizer, na verdade, a questão da sensualidade, etc., é que a gente tem que quebrar com padrões, né, gente? E eu acho que já tá tendo um movimento que quando a gente começa a ver o man, sei lá, stream ou, né, grandes marcas falando, chega a dar um alívio, tipo, chegou lá, né? Porque é algo que tem que ser trabalhado ali né, no um a um ali Sim, e que vem das entranhas da sociedade. Então, quando chega nas grandes marcas, pô, opa, eles entenderam o discurso, sim. né? Mas o pop sempre foi centrado isso, mas, por exemplo, a Madonna quebrou totalmente. Quando eu estava falando, te fazendo a pergunta, que a Madonna, obviamente, veio na minha cabeça, assim. Sim. Mas mesmo a Madonna é um pouco, assim, tipo, foi mal aí, Madonna, mas assim, hoje em dia ela está sendo mais contestadora e mais desafiadora do que naquela Do que época que ela naquela época. começou e que ela estourou, porque ainda era muito centrada na mulher gostosinha, porque mulher gostosa tinha que ser o quê? Malhada, né? Quem disse que, entendeu? A mulher que não é malhada não é gostosa, gente. Exato. E tem Porque a muito pessoa não isso de. experimentou para dizer, entendeu? Não, Então, e assim, tem muito esse papel da mulher na música pop ser essa mulher malhada, essa mulher magra, e a gente acaba excluindo toda uma porção de mulheres que também consomem essas músicas, mas às vezes eu penso assim,
será que essas músicas estão de fato empoderando a gente? Ou tá sendo um empoderamento real? Ou Ou será que a só está gente... reafirmando ainda mais, né, enfim, um Exato, estereótipo de mulher gostosa, sabe? exato. Que, sinceramente, pra mim é o oposto do que eles... Coisa E muito eu magra, enquanto muito mulher cheia de... gorda, Hã? eu, enquanto mulher gorda, várias vezes eu olhei para essas artistas que eu admiro. Eu admiro muito, por exemplo, a Beyoncé, para mim, é um absurdo o que ela faz e o que ela fez. Uhum. E ela tem. E ela também sofreu críticas quando ela lançou o álbum Beyoncé dela. Tinha músicas com conteúdos muito mais sensuais do que as pessoas estavam acostumadas, e as pessoas passaram a criticar ela. Uhum. E vi várias pessoas defendendo a Beyoncé, falando assim, mas ela está escrevendo sobre, enfim, namorar com o marido dela, ela é uma mãe de família, tal, não sei o quê. E aí eu fico pensando, mas Ai, gente. Mas a gente acabou de ver, assim, o que é, como a sociedade é conservadora, ponto, né? Quando a gente vê um grupo grande social, assim. uhum, Tem um conservadorismo que é, né, está arraigado, está ali, faz parte, né, intrínseco à sociedade, que não é uma coisa só que acontece só aqui no Brasil, mas, né, muito forte sim, aqui. Em outros países também, países mais progressistas, a gente agradece, ama, aplaude, né? Mas sim. assim, a gente vê que é um comportamento social, esse conservadorismo. Como assim a mulher está fazendo música que namora com o marido? Gente, ela faz o quê? O que que ela faz? Entendeu? Exato, né? Não, a mulher Não, não pode ter prazer, sabe? e a Em própria séculos. justificativa, né? A própria justificativa. Ah, mas ela está escrevendo sobre estar com o marido dela. Mas e se ela não tivesse escrevendo sobre estar com o marido dela? Não, mas, Qual gente, que é mas o em que demérito século disso? estamos, né? Tipo assim, isso aí já caiu por terra há muito tempo. As pessoas estão Sim, realmente sim. E, enlouquecendo. Quem diz isso está muito fora. E aí, assim, tá totalmente, né? Porque assim, e no caso da Madonna, que aí eu puxo um pouco para mim, inclusive, enfrentar o etarismo não é fácil, tá? Porque além de tudo, poxa, eu comecei a enfrentar cedo ainda, porque eu tive tive que fazer um tratamento que eu faço até hoje de saúde e que o meu colágeno foi embora. Então eu comecei a ficar com cara de coroa mais cedo do que era para eu ficar com cara de coroa. E eu enfrentei um etarismo antes que me pegou tipo de surpresa e me deixou muito mal, né? Sendo que o seguinte, contra o etarismo não tem nada que você possa fazer, a não ser se matar, né? Que não é o caso. Porque entendeu? Tipo, não adianta, você não tem como rejuvenescer, né? Tem certas questões do indivíduo ali que não tem como você, né, você mudar. São condições, né? A pessoa está, a tendência é essa, ela vai ficar mais velha, esperamos, né? isso é muito injusto, né? Porque tá todo mundo condicionado a isso. E quando eu falo que a música pop é uma ferramenta, eu entendo que o etarismo, o machismo, a gordofobia, a homofobia também são ferramentas e muitas vezes são ferramentas capitalistas, inclusive, né? Das grandes instituições ou de grandes empresas, porque a gente não tem como combater envelhecer. Não, assim Quem não como está envelhecendo morreu. isso, É imagina muito, aí. é muito injusto isso. É super injusto e falo aí do racismo também, gente, sabe? Aí Completamente. eu não vou ler, A porque gente, aí é um capítulo completamente enorme mesmo, nenhum capítulo entendeu? É um compêndio, né, sobre a condição, sabe, das pessoas que tá na cara, entendeu? Assim, a sua condição, exato. né? E então, assim, é muito injusto. E justamente isso, por exemplo, e as pessoas não têm noção que esse tipo de comportamento pode causar em alguém, a ponto de, você falou que teve distúrbios alimentares, eu tive também, apesar de sempre ter sido um palito, assim, desde criança, deixei de ser palito já tem um tempão, mas eu cheguei a pesar 44 quilos porque tinha gente que dizia que aquilo ali que eu tinha, que era pele, era barriga. Tá ficando com. Gente, qual é o problema da barriga? Deixa, sabe assim? Para E mim, teve um episódio muito característico. Eu tinha acabado de ter nenê, eu tava há menos de uma semana e eu ganhei o Gabriel por cesárea, mas foi uma cesárea muito tranquila, eu consegui me recuperar
facilmente, né? Rapidamente. E aí eu lembro de estar. Fui fazer minha unha 6 dias depois de ter tido bebê. E aí na volta eu encontrei uma vizinha da minha mãe, que minha mãe, enfim, tava com o Gabriel cuidando de mim para poder fazer a unha. E ela, ai, onde você tava? Nossa, já ganhou o bebê, como é que você tá? Eu falei, ai, tô ótima, ele tá aí na minha mãe. Tirei uma pausa para fazer a unha. Ela falou, ai, muito bem, quem tem marido novo tem que se cuidar. Hum? Tipo, Não é o seu caso, né? Dá e vontade de eu, e responder. eu na minha equação. E eu nessa equação. Não, aí eu falei pra ela, eu falei, não, fui fazer a unha porque eu quis. Gente, é isso. É sobre Entende? isso. É Toma sobre isso. cuidado. Ah, você tem que fazer dieta. Isso eu ouvi muito. Você tem que fazer dieta, senão teu marido vai te largar. Gente, se ele me largar por causa do meu peso, que vá com Deus. Não, Sabe? e outra, se ele largar, largou, ponto. Entendeu? Exato. Azar Tchau. dele. Né? Porque se Tchau tiver e com essa benção. mentalidade de te largou, não foi assim, nos separamos, né? O cara te largou, já era para ter saído há muito tempo, né? Não sei o que Então, tá, demorou, esquentou assento, então entendeu? é sempre essa ideia da mulher condicionada à boa vontade de um homem te amar, né? A É. boa vontade de um homem te considerar uma pessoa inteligente, a boa vontade de um homem te considerar uma pessoa sexy. E então eu percebi que existe o etarismo, o racismo, a homofobia, tudo isso são ferramentas também, muitas vezes das mesmas instituições, são as mesmas pessoas que lucram com isso, né? Tem Sim. sempre. Tem até uma música dessas virais de TikTok que é sobre a Victoria's Secret, né? Que ela fala, eu sei o segredo da Vitória. Ela é um cara de 60 e tantos anos que tá em Ohio lucrando com as suas inseguranças, né? Uhum. Então é sempre o mesmo grupo de pessoas que está interessado nas nossas inseguranças, porque nossas inseguranças são muito lucrativas. E aí eu olho para a música pop e penso, não é possível que ninguém esteja falando sobre isso, e não é possível que, em alguns casos, a gente esteja reforçando essas inseguranças. Sim. Eu não me sinto representada pelas mulheres que estão cantando hoje em dia a música pop. Eu tive que sair da minha zona de conforto, eu tive que pesquisar fora do que eu gostava para Uhum. entender que existem mulheres incríveis. Graças a Deus, hoje em dia, a gente tem uma Liso da vida, né? Sim. Que ela é uma multiartista, ela não tem só a música, mas ela tem os programas dela, ela tem a plataforma social dela, ela é muito engajada em vários assuntos muito sérios. Uhum. Ah, existem várias outras cantoras que estão nesse mesmo movimento, que eu ainda sinto que elas não chegaram à potencialidade total delas, justamente Uhum. porque são mulheres com corpos comuns, são corpos acessíveis, são corpos que todo mundo pode ter, Uhum. né? Ao mesmo passo que uma pessoa, e pelo amor de Deus, sem crítica nenhuma a essas mulheres, né? Eu acho que cada um tem que ser livre para fazer suas escolhas, mas pô, botar uma prótese de silicone é caro, é doloroso, né? E Sim. pode gerar, inclusive, algumas doenças, sabe? Então é um corpo que não é acessível. Não é fácil você ter um corpo desse. Então, se não é fácil, você vai gastar dinheiro para talvez ter um corpo desse. E por que que as minhas palavras só podem ser de alguma maneira validadas se eu tiver esse corpo dentro da música Uhum. pop? Entende? Sim. Então, toda a minha contestação, eu acho que tá aí. Que Porque eu acho legal. que a música pop é uma ferramenta que tem sido desperdiçada. Uhum. Desperdiçada. Eu não posso chegar para vocês e falar assim, ai, nunca vou escrever sobre a sensualidade ou a sexualidade de uma mulher. Vou, porque eu sou uma mulher gorda e por muito tempo esse espaço também me foi negado. Eu sou a mulher que pode ser cômica, que pode ser engraçada. Uhum. Mas a mulher que é protagonista da própria vida e da própria sexualidade, esse lugar não foi reservado a mim, né? Pois. E vamos fazer esse movimento para mudar, porque é o seguinte, inclusive, já estamos fazendo muito esse movimento, né? A gente se junta, cada vez mais as mulheres estão entendendo o quanto é importante a gente estar perto, a gente dar a mão sabe, e a gente ir para caminhos, né, que defendem a diversidade, sim,
que Sim. defendem né, que cada um é um e que é do jeito que tem que ser, que eu sou assim, é a minha condição, eu vou peitar, não vou me transformar, querer me transformar por algo que venha de fora, mas toda transformação que eu fizer vai ser algo que venha de dentro, né, da minha necessidade de me transformar, que isso Sim. não seja um espelho de uma sociedade que cobra da gente que a gente seja de certa forma assim, o assado e tal, né? Sim. Quem lucra muito é a indústria farmacêutica, tá, meu bem? Que é todo Horrores. a base do remédio, Horrores. né? Lucra horrores. Todo mundo. Horrores. Então, assim, isso aí tem pé sei lá, com o diabo, o negócio da indústria farmacêutica. É sempre, eles estão plantando a sementinha da sua dúvida, Sim, eles têm a origem do seu problema, eles plantam o seu problema que na verdade não é seu, mas para te vender a solução. com certeza, né? Seus problemas acabaram. La garantia, Exatamente, la garantia sou eu. Agora é o exatamente, seguinte, já que os problemas exatamente. acabaram, ai meu Deus, né? Tipo, quem dera. É, vamos falar da sua música, das suas músicas, né? Você vem fazendo. Agora, 7 de outubro, você lançou um single, né? São Paulo me obriga a beber. Por conta disso tudo, será? Creio que sim. Sim. Você vai falar pra gente já já. Mas assim, ele é uma semente de vários singles que você vai lançar até março, né? Isso é prenúncio de um novo álbum? Como é que tá, né? E o que que você está planejando, né, com esse novo single, os singles que você vai lançar aí mês a mês, eu acho, né? E o que você está vendo de hoje para o futuro, né? Próximo, digamos. Algumas coisas. É, a gente, enquanto artista independente, eu brinco que é um eterno se vira nos 30, né? Eu tenho até uma amiga que ela fala que a gente não é artista solo, a gente é artista solitário. Porque da composição até a edição do vídeo, até a maquiagem, tudo é um trabalho solitário. Então, existe sim um planejamento, mas eu decidi também que eu vou acabar respeitando meu tempo em relação a esse planejamento. Então, ele é um esboço, ele não é uma sentença. No último mês, no dia 7 de outubro, eu lancei uma música que se chama SP Me Obriga a Beber, que nasceu, na verdade, de uma saudade. Durante a época da pandemia, eu acho que eu estava tão carente de interações urbanas, de interações de pessoas, né? Que me deu até saudade do caos. Consegui me isolar em um lugar super tranquilo, que hoje em dia não vejo a hora de voltar, porque já matei toda a saudade que eu tinha do caos de São Paulo. Mas eu lembro de ter tido um insight enquanto eu estava tentando escrever algumas coisas ou tentando fazer algum beat. Eu comecei a fazer uma batida que me remeteu a uma pessoa presa no trânsito da Paulista, às 6 horas da tarde, dentro de um ônibus, numa sexta-feira, e aquela sensação de tipo, não vejo a hora de chegar em casa, mas graças a Deus que é fim de semana, que o fim de semana chegou. E aí eu comecei a tentar lembrar desse caos junto com essa saudade e essa sensação de alívio, e aí foi surgindo SP. Uhum. E para mim, o meu objetivo, digamos assim, era fazer as pessoas, não só de São Paulo, mas as pessoas que moram em grandes centros, tentarem pensar se de fato a correria ou o caos vale a pena, porque a gente sempre mora nessas cidades com uma promessa de um amanhã talvez melhor ou um amanhã um pouco mais gordinho financeiramente, né? Sempre a gente pensa nas oportunidades. E, curiosamente, fui fazendo algumas pesquisas, fui usando minhas plataformas, meus perfis sociais, para perguntar para as pessoas, né? Quem mora em São Paulo? Qual que é a vantagem de morar em São Paulo? Qual que é a desvantagem de morar em São Paulo? E eu achei muito curioso a discrepância nas respostas, porque o downsize, né? O lado negativo era sempre assim, a violência, o caos, o estresse, a gente tá sempre com pressa, sempre parece que eu vou ter um treco e tal. E o lado positivo era tipo, iFood 24 horas. Sabe? Aí eu comecei a ver, eu falei assim, gente, será que a gente se contenta com tão pouco ou a gente perdeu a noção do que é de fato viver?
Porque Uhum. viver não é a possibilidade de comer comida tailandesa 3 horas da manhã, Sim. né? Então, essa música surgiu dessa dúvida, assim. Será que a gente tá só vivendo ou será que a gente tá só sobrevivendo a São Paulo, né? Uhum. Então, para mim... E aí, o processo de produção... Eu tenho um parceiro de produção, o nome dele é Felipe Pizzuccello, ele tava, inclusive, até aqui. E fui mandando, na época, as referências. Eu fiz um beat batendo na mesa da sala de jantar dos meus pais. E fiz uma linha de baixo muito da capenga no teclado. E mandei para ele. E pela letra a gente foi discutindo. Ai, pensei sobre o caos essa imagem do cara engravatado, preso no trânsito. E aí a decisão foi de que a gente iria usar elementos da cidade, elementos sonoros da cidade para compor o beat. Uhum. Então tem toda Legal. uma linha de história. Uhum. Quem ouve o som consegue ouvir uma história. Em Que legal. relação aos próximos, já tem um que está em pré-produção. É uma música que vai falar sobre relacionamento abusivo. É um pop também, um pouco mais denso. Uhum. Tem uma música falando um pouco mais sobre. Eu costumo brincar que é a música que é do fogo no nariz. Que é um pouco mais de sensualidade, um pouco mais de talvez sexualidade. E chama Preço. E o terceiro single, a partir desse, vai se chamar Ela Não Precisa, que ele já está disponível em alguns formatos, algumas apresentações ao vivo que eu fiz dessa música, mas dessa vez eu vou parar e de fato produzir para poder Uhum. lançar. E a ideia é ir juntando uma galera e juntando alguma equipe nesse processo de lançamento de singles, para daqui a um tempo entrar em estúdio para fazer um EP que se chama As Idas, que aí se refere exatamente à ancestralidade sobre a qual a gente estava conversando. Uhum. As Idas vai ser um EP de 6 faixas que eu estou compondo. E Ida é o nome de uma bisavó minha que eu não sei o rosto dela. Olha. Todas as fotos de família ela se recortou das fotos de família, então eu não conheço o rosto dela, Ai, gente, que porque sofrimento. ela se achava muito feia. Então ela se recortava de todas as fotos. E num desses estudos, nesses cursos sobre feminismos, eu achei umas fotos dela e eu nunca tinha reparado nessas fotos, nunca tinha visto. E aí eu perguntei pra minha mãe, falei, mãe, quem que fez isso nessa foto, pelo amor de Deus? Ela falou, não, era sua bisavó Ida, a mãe da minha avó materna, que também sempre teve problemas de se achar feia, de não se achar suficiente. Às vezes parece até que tá no nosso código genético, assim, né? Então, fui Sim. pesquisar sobre essa mulher e, no fim das contas, decidi que vou fazer um EP meio que para trilhar esse processo de cura em mim, mas tentando honrar ou tentando trazer alguma paz para essa minha ancestral que também teve as questões dela. Então, vai chamar Uhum. As Idas, por conta, em homenagem à minha bisavó. Olha aí, gente, muito lindo, cheio de significado o trabalho, né? Uhum. Quem não ouviu ainda, corre lá, né, nas redes. Aliás, estamos nos aproximando, não, a gente, na verdade, estamos né, no momento assim, do fechamento, e infelizmente uma hora passa muito rápido. Muito rápido. Já estou revendo esse negócio, ser uma hora Você só. ainda pegou uma pessoa que fala pelos cotovelos, se me deixar Ah, uma live de 5 anos. meu bem, e eu, né? Nós duas, assim, tipo, caramba, né? Tá com tempo? Aí a gente Sim, começa, entendeu? sim. E, mas isso, então, assim, quem ainda não conhece o trabalho da Nelly, ouve lá. Agora passa os teus contatos, o Instagram a gente já sabe, então basta dar uma seguidinha, né, para ficar por Exato. dentro dessas novidades todas, dos singles que vão sendo lançados, do álbum, né, que vem aí, do EP, na verdade, Sim. que vem aí. Mas fala onde as pessoas podem te encontrar também, entrar em contato, se quiserem, tiverem curiosidade, dá os teus contatos e, né, vamos deixar um recadinho para a galera também aqui no final, né? Que eu sempre agradeço, aliás, já vou agradecer. Muito obrigada mais uma vez por você ter aceito esse convite, estar aqui Claro, prazer é todo meu. conversando. Obrigada também a todo mundo que está passando por aqui, né? Mas
suas considerações finais, sem esquecer de dar os teus contatos para a galera ficar, né, diretamente ligada contigo. Claro, todas as minhas redes sociais são @eusouneli. Meu e-mail é oi@eusouneli.com. Fiquem à vontade para me mandar mensagens e trocar histórias, porque para mim tudo é combustível, tudo é uma oportunidade. Eu sou muito grata por esse espaço. Você está acostumadíssima a trabalhar com pessoas da cena independente, de várias cenas independentes, então eu espero que você saiba a importância de um espaço desse, principalmente um espaço desse gerido por uma mulher, que dê espaço para a gente falar sobre mulheres e sobre questões feministas e femininas. Então, eu sou muito agradecida. Eu espero que a gente possa se cruzar em outras oportunidades e ao vivo, né? Além da tela. Com certeza. Né? E eu sempre falo, assim, já nos cruzamos, então agora é só seguir juntas, né? Exato. Né? Sou muito grata mesmo. E é isso, eu espero que eu possa compartilhar com vocês os próximos passos, porque acho que é uma das primeiras vezes na minha carreira que eu tenho tido certeza do que e do porquê eu quero falar o que eu tô falando. Então, tem sido muito importante para mim, eu espero que as pessoas consigam acompanhar e ver esse valor também. Eu já estou aqui curiosíssima para ouvir, né, as composições que você estava relatando aqui pra gente. Quero dar um beijo aqui para a Rô, que falou linda entrevista. Obrigada, Rô, querida. Né? Foi muito gostoso conversar com você. Eu acho importantíssimo mesmo a gente levantar cada vez mais essas questões das mulheres se encontrarem e dizerem, né, falarem das suas... justamente do que a gente sofre no dia a dia, né? Desde do momento que você... Eu conto sempre essa história. Eu não vou contar a história, tá, gente? Só vou dar um exemplo. Você aperta um botão do elevador, a luzinha não acende. O homem acha que é porque você não sabe apertar um botão do elevador, vai lá e aperta por você e a luzinha não acende. Se acender, você dá um murro na luzinha. Entendeu? Mas assim, então a gente sabe o quanto é importante a gente falar e falar e falar para quem mais, quantas pessoas puderem ouvir, né? Que a gente se junte, a gente se fortaleça, né? E a gente se ajude, porque é isso, essa sensação de não estar sozinha, né? É muito bom, é muito importante, né? Que é o que segura a gente de pé, né? E sempre lutando, sempre lutando. Fundamental. Agora, manda pra gente as novidades, pra mim e pra Rádio Graviola, que eu falo a gente, sou eu e a rádio, né? A rádio é uma pessoa já. Né? Manda pra gente, a gente vai adorar receber. E quando for lançar o EP e tal, a gente vai se falar de novo, com certeza. Obrigada, Val. Obrigada mesmo. Em off, claro que a gente vai se falar direto. For a São Paulo, eu vou te dar um alô. Por favor. Se vier ao Rio também, você me dá um alô, a gente vai encontrar, tomar um café. Tá? Combinado. Obrigada, Val. Obrigada a todo mundo que está aqui assistindo, quem ainda vai assistir, porque já a temporada vai estar toda disponível no YouTube, para quem perdeu, não conseguiu, né? Estamos nos encaminhando para o fim dessa primeira temporada do Navilouca. Semana que vem a gente conversa com a Lara Alfranque, que está lançando também, cheia de lançamentos, novidades, chegando aí de uma visita à Europa, vai nos contar o que ela viveu por lá. E aqui ficamos nessa noite e que Gal Costa esteja no caminho da luz, né? Relembrando aqui, para quem não sabe, perdemos hoje, né, das maiores, na minha opinião, a maior cantora brasileira enfim, enquanto eu, né, estou viva. Então é isso, gente. Muito obrigada, boa noite, descansem e a gente se vê já já. Beijo, obrigada de novo. Obrigada. Tá, sucesso sempre, tamo juntas. Amém, é nosso.